Medo da gente virar uma China. Medo de... Você já viu? Tem uns vídeos muito tristes da China, cara. De suicídio em massa. Gente pulando do prédio, assim, várias pessoas. Porque eles não aguentam mais a repressão. E aquele nível de opressão e de repressão e de controle. Tem pessoas meses trancadas dentro de casa sem poder sair para trabalhar. Tem gente que mora na China que fala que a gente tá mentindo, Monark. Mas, assim, eu vi os vídeos e eu achei bastante convincente. Era um CGI muito bem feito, os vídeos. E, assim, eu me compadeço, me coloco na situação daqueles cidadãos chineses e fico pensando que nem uma cena de uma senhora, meu Deus do céu, sabe? Eu jamais... A gente teve isso no Brasil na pandemia. Uhum. Pior aquela senhora na praça ali, para mim, foi emblemático. Sim, a gente já é um país autoritário. Né? A gente já tem essa... Veio dos coronéis lá e ficou mantido. Sim. Essa sanha, essa coisa de poder que não quer largar o osso, entendeu? E o direito, ele que bloqueia, ele que dá o bloco mesmo em superpoderes, nessas coisas autoritárias, se o direito funcionasse. E o direito, ele age muito mais preventivamente do que punitivamente. Mas quando não está funcionando preventivo, que já é o caso, você tem que vir com a mão pesada de verdade. Porque senão isso aqui vai virar uma bagunça. Então, já é uma bagunça. Né? E não é golpe, que se diga isso. Podem chamar, podem falar. O pessoal que apontava a época do Temer, é golpista, não era. Foi um processo de impeachment, que é um processo... Como que a gente fala isso também? Academicamente, no direito. Você faz direito comparado internacional. Então, assim, o que o Brasil pratica é igual ao que outros países do mundo praticam. E aí... para o Barroso ficar feliz, países civilizados, eu não precisaria pegar só os civilizados, poderia pegar qualquer tipo, mas costuma-se pegar os civilizados. Aí pega lá, como é que os Estados Unidos funciona, a Europa funciona, então você canadense, você pega direito comparado. No direito comparado, por exemplo, canadense tem muito mais sanção, muito mais pesada quando isso ocorre. Então, você fazer uma intervenção militar para garantir tudo isso, você já tem esse processo por aí que no direito comparado ninguém ia falar, não, está tendo um golpe no Brasil. Quem olha isso é o brasileiro, mas quem vem de fora, pelo direto comparado, não. É a mídia, né? A mídia não importa o que acontece. A mídia é golpista também. Só o fato do PL entregar um relatório apontando falhas na urna, eles já foram considerados golpistas. Eles deveriam ser a favor, porque aquilo, para o cidadão comum, vamos lá, de novo, vamos se despedir desse negócio, dessa briga, essa treta entre Bolsonaro e Lula. Mas para o cidadão, essa discussão é muito importante. Sim. Ali foi... Veja, o cara que é técnico, que é um engenheiro, ele está no inquérito da milícia digital. Milícia não existe na lei. Pode crer. Milícia digital. Milícia existe. Sim, sim. Mas milícia digital... O que é uma milícia digital? Não existe essa definição. É um grupo de então, WhatsApp. Então, você tem um inquérito de um crime que não existe, que supostamente é uma organização ok, que se tem indícios, ninguém sabe, porque o processo não é. Aí a gente tem a mesma coisa da época da ditadura, que eu condeno, que é você colocar as pessoas em inquéritos permanentes, não deixar aquilo evoluir para o processo, que você chama Ministério Público. Aliás, os membros do MP, ao meu ver, deveriam acordar, porque está muito claro, pelas legislações que estão sendo propostas por Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, esquerda latino-americana, não é viagem minha, e a própria encenação aí dos ministros, dá a entender que não tem importância mais o Ministério Público. O que eu vejo com um grande problema, porque o Ministério Público ele acaba garantindo que você vai ter mais isonomia, né, direitos iguais, que você vai estar despido. Então, eu vejo essencial, o pessoal aí, por exemplo, da área da família, é essencial um promotor ali. Ele, às vezes, funciona muito mais do que um juiz em si. Só que quem recorreu à justiça, estou falando aqui da parte que mais precisa do cidadão, ele sabe a importância de um promotor, para o bem e para o mal. Sim, então, sim. Mas tem que ser incentivado e melhorado o que tiver que ser corrigido. E por que o MP fica calado e conivente? Essa é uma grande pergunta. Porque eu, como advogada, estou tomando as dores e correndo o risco de ter minha carreira cerceada, que, aliás, já está, por isso que eu estou nesse ramo da comunicação, porque eu tive que mudar, óbvio. E eu estou correndo o risco de ter a perseguição da OAB, porque eu ainda fico cornetando o emprego do cara que está garantido. E eu que não tenho nenhum respaldo do mês inteiro, porque eu sou profissional liberal, como advogado por essência profissional liberal. Então, eu fico defendendo o direito dele. Então, eu fico perguntando, cadê o Aras? Né? Lembra? Cadê o Aras? Mas cadê o Aras nisso? Mas o Aras é o engavetador geral da República, né? Mas não importa, porque pelo que está vindo aí, ou quem está abaixo, que nem eu acho que ele está a Lindora está junto. tentando. Para mim, uma máfia tomou conta do país, né? Tem uma máfia tomou conta do país, essa máfia é gigantesca, tem muita gente envolvida, essa máfia tem conexão com o crime organizado. Com tudo.
E ela domina o Com a país. narcoditadura, E eles com interesses internacionais. Tomaram o país à força. E é isso. Eleição não se ganha, se toma. E sabe o que eu acho que é o pior? Você é otimista, mas eu não sou. Eu acho que o Bolsonaro não vai fazer nada. Eu acho que ele vai ficar quieto até o Lula assumir e vai se recolher. Vai para outro, sei lá. A gente está com várias opções na mesa. De verdade, isso não é viagem. O Bolsonaro sabe das coisas com toda certeza. Ele sabe que a esquerda não está de brincadeira para prendê-lo e fazer a família dele sofrer, com razão ou sem razão, não importa a razão. Sim, ele sabe, ele tem consciência disso. Uhum. O pessoal que apoiou ele sabe disso, sabe? Então, quem se elegeu na onda do Bolsonaro sabe disso, sabe? Eles têm algum poder de reação ainda? Tem. Através da lei? Sim. Eu não estou propondo nada fora da lei. O que eu falo é dentro da lei. Uhum. Existe isso. O risco a ser calculado é dele. Ele que tem que ver, porque ele também tem a condição de olhar o todo, Monark. Porque ele sabe, por exemplo, ele teve acesso de coisas que eu não tenho em relação à segurança pública, de fato, dessas organizações criminosas. Se, de repente, eles dessem tudo e vai oprimir o cidadão, vai colocar as armas deles. A gente não sabe. Essa noção eu não tenho. Uhum. Eu suponho que realmente a gente está muito perdido mas se nisso. tem esse risco de tipo, haver um golpe paralelo do crime sobre Sim. o Estado... Isso já existe. Porque... Não, mas aí que ele não pode só ficar quieto, pô. Aí que ele tem que falar assim, mano... Olha, eu não sei o que vai, falta, né? porque apoio popular para uma certa parcela da população considerável existe. De gente duvidando do processo eleitoral, pode chamar de golpista, colocar o rótulo que quiser... Mas é fato consumado e podem até pegar no nosso pessoal, não importa, mas é uma verdade. Ninguém que tem cérebro acredita que as eleições foram feitas de forma limpa. Eu Com se censura eu rolando, fosse pô. eleitora do Lula e petista, eu estaria super desconfortável, porque está muito claro que o sistema em si quer o Alckmin, não quer o Lula. Então, eu não sei aí que você está confortável. Você devia se juntar com a gente nesse sentido. Mas eles não vão, eles Tá são bom, burros. mas fica o convite, vai que... Ele vai ter né? que esperar o Lula sair de cena, o Alckmin assumir, começar a passar um monte de Porque coisa que o eles não Alckmin gostam. era o inimigo deles. Era o cara que fazia oposição, só que não, né? Sim, só que o sistema se uniu, né? Aí a gente vê tudo isso na mesa. Então, existe uma reação. Se nada disso acontecer, e muita gente fala, é diplomação, não diplomação, é uma situação jurídica antes da diplomação, depois é outra situação, isso é irrelevante. Mas, no fundo, se quiser acontecer, depende, não é mais assim... Eles ficaram mal acostumados. A gente, como cidadão, a gente chegava para um parlamentar e falava assim, olha, você tem que entrar com tal artigo, fazer tal coisa. Todo mundo... Isso é ponto positivo. O cidadão aprendeu mais sobre lei, sobre cidadania. Mas é ruim, porque os caras ficam acomodados. Você dá a letra para o cara fazer. É o trabalho dele. Ele tem assessor parlamentar. Ele tinha que ser o líder desses movimentos, não o seguidor. Então, tudo acovardado, falando, mas se eu for para frente, eu vou ser preso. É verdade. É verdade, mas tá. Eles estão lá para isso também, Monark. Para pagar esse preço. Eles estão lá para ganhar dinheiro, pô. Então, é nessa hora que separa para ter a aposentadoria o joio do trigo, meninos de garotos. Eu não sei se tem trigo nessa plantação, também viu? não sei. A história recente nos dirá, né? Porque a gente vai poder... eu vou conectar com força. Mesmo correndo o risco de ser, a gente já sabe, tá? Já está sendo. Já está sendo, exatamente. Punida, né? Já. Eu trabalhava na Jovem Pan. Pode crer. Eu fui tirada do ar. Pode crer. Porque eu estava explicando o que me foi perguntado sobre a lei. Pode crer. Eu não estava falando nenhuma barbaridade. E olha que eu sei que tem gente lá que fala, sem dar nomes, mas assim... Eu acho que você deveria poder falar barbaridades. Acho que é liberdade de expressão. Nem é meu papel, porque eu não me considero uma maluca, assim. Eu falo que bom, né? muita coisa... Não, tem gente que gosta de ser malucão. Eu não. Minha parada é ser eu já legalista. falei uma frase aí, né? Não posso falar nada de ninguém. Eu falei uma frase, sou mais doido do que todos vocês. Então já me orgulhei de ser maluco um dia. Então tá bom. Desculpa, lugar peço perdão. Você já tem seu lugar de fala garantido. De maluquice, tem muita gente que me considera maluco. Você tá na cota de maluco. Sim, entendi. com certeza. É semi-inimputável. Como? Sim. Pô, não posso Entendeu, ter gente? Se eu for preso, por favor, me ponha numa cela acolchoada. Índio é assim, né? Pela legislação brasileira é assim. Ah, é? É. Ele é inimputável? Depende, mas tem uma legislação de 1973 que considera o índio inimputável. Então, tudo que o índio faz, ele não pode ser responsabilizado. Caralho. Aí, quando veio a Constituição de 1988, falaram, será que a gente não está exagerando? Mas aí deram bastante acesso para o índio ter direito na justiça, o que eu acho muito positivo. Claro, só que, assim, essas discussões, que é uma discussão muito paralela, mas é importante para o momento que a gente está vivendo, na verdade, quem se importa mesmo com índio e indígena, porque vão reclamar do termo, mas a própria legislação fala índio e fala indígena, então estou usando os dois termos que tem na legislação. Mas índio, o índio lá
quem se importa tem que ouvir os caras. O que eles querem? Porque tem diversas etnias e cada um quer uma coisa. Então, assim, não dá pra você falar ai, colocar tudo no mesmo de balaio. novo, Barroso, falar, ai, porque os índios querem isso. Não, cara, vai ver o que eles querem, porque muitos querem entrar pro mercado, dinheiro, quer capitalismo, comer, quer picanha, iPhone e acabou, né? Os que estão agora em Brasília fazendo querem movimento... preservar a cultura deles também, Sim, mas que com melhor direito. forma de preservar a cultura se você tiver um puta de um iPhone gravando suas canções Não, indígenas. e ele que tem que saber, Monark, que não Sim. somos nós, meu, que arrogância é Claro, essa? claro. Você chegar lá e falar, o cara é isso, o cara é aquilo. Sim, Eles sim. têm uma série de tradição. A gente resolveu preservar, ainda bem, que seja mantido, mas não quando vale para o meu interesse, ou para minha claque, ou para o meu, sei lá, minha corrente ideológica. Acabou, mantém, né? Ser tradicionalista nisso. Conserva a cultura deles. Por exemplo, na China, que você falou, apontou um problema, um dos grandes problemas da China que eu vejo é isso. Você tem uma junção de várias pessoas que um país milenar, de vários tipos de cultura dentro daquilo tudo, onde vem um Estado comunista chinês, PCC, chinês, que quer igualar todo mundo. Não tem nada mais belo do que você ter essa multiplicidade de culturas. E o Brasil é feito assim, não é só indígena. Você pegar o cara do norte é diferente do cara do sul, de bairro. Sim. São Paulo aqui. Te falei, eu morava aqui do lado. Sim. Isso aqui é um tipo de bairrismo. Você pega aqui, as pessoas são queridas. Onde eu moro lá na Zona Sul, o pessoal não me dá bom dia. Tem diferença. Tem os caras do Moema, tem um monte de coisa, né? Não, mas a gente precisa entender o que é o Brasil. Eu não gosto... Por que eu sou otimista? Porque eu acho que o brasileiro, de certa forma, despertou para tudo isso. E chegou à conclusão que ele tem um certo poder, principalmente de cobrar. Cobrar político. Tem que cobrar. Cobrar quem está no setor público. Aquele funcionário público que está atrás de um balcão, que nem te olha na cara, ele está errado. Sim. E você, como indivíduo, você tem que cobrar e você está correto. Você tem que cobrar delegado. Você tem que cobrar o perito criminal. Ir para cima, porque os caras são do serviço público. Quem não quiser vai para iniciativa privada e aí fica lá questionando se está certo ou está errado. Mas na maioria das vezes é o contrário. É o contrário. Te trata como mas merda. Mas a gente precisa pegar isso como direito e entender que isso vale